mau posicionamento no útero, irritabilidade, dificuldade para dormir ou mamar, agitação durante o sono, cólicas intestinais e por aí vai. Quem é pai ou mãe sabe bem como esses problemas podem afetar a qualidade de vida de bebês e crianças. A boa notícia é que o tratamento quiroprático pode ser aplicado nesses e em outros casos, sendo benéfico e considerado totalmente seguro, como vai nos falar a quiropraxista doutora Fumi Heloísa. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Doutora Fumi, eu imagino que muita gente em casa deve estar tendo contato com essa palavra quiropraxia pela primeira vez hoje. O que é a quiropraxia? Vamos lá. A quiropraxia, ela é uma profissão da área da saúde, né? Em que o objetivo principal é reconexão do seu cérebro com o restante do seu corpo, né? Muitas vezes já viram alguns vídeos na internet sobre a quiropraxia e parece, né, por conta dos ajustes, que é o movimento que nós realizamos, que é uma técnica muito agressiva, uma técnica que cause dor, né? E que você precisa ter algum tipo de sintoma, algum problema específico na coluna para procurar um quiropraxista. Mas, na realidade, a quiropraxia, ela tem uma filosofia, né? Um objetivo principal de liberar esses impulsos neurológicos do cérebro para o restante do corpo, né? Eu vou pegar aqui a coluna só para vocês entenderem. A coluna, ela não serve só como sustentação do nosso corpo, né? Ela serve como uma proteção desse sistema. Então, aqui nós temos o cérebro, do cérebro sai a medula, que é esse canal, né, mais grosso que passa aqui dentro da coluna, e da medula saem os nervos, que vai para cada área do nosso corpo, né? Órgãos, músculos, células. Então, quando a gente tem o que chama de subluxação, que são pequenas interferências nesse canal, esse fluxo ele vai ficar debilitado, né? E aí a gente começa a ter outros tipos de sintomas que vão além da dor nas costas, né? A dor, ela é a ponta do iceberg que aparece depois de anos, né? Desse problema já estar acometida a coluna. Então, quando a gente fala em quiropraxia para bebês, para recém-nascido, para crianças, a gente está fazendo essa reconexão para que as pessoas realmente, para que as crianças tenham um ótimo desenvolvimento e diminuam esses outros tipos de sintomas que não é exatamente a dor, né? Mas que é uma cólica, é um refluxo, é uma dificuldade para poder mamar, uma irritabilidade. Então, aquele bebê que não dorme bem, ou que chora bastante. Então, geralmente, tem alguma falha aí nessa conexão que está deixando esse bebê sem se desenvolver muito bem, né? Doutora, qualquer bebê pode fazer ou é preciso apenas aqueles que necessitam de fato, né? Como é que funciona essa escolha de levar o bebê para fazer esse procedimento? Então, assim como a gente leva os bebês no dentista, assim que nasce o primeiro dente, nós também deveríamos levar os bebês como cuidado preventivo, né? Então, não significa que o bebê vai chegar lá na primeira consulta e vai ter um tanto de coisa para corrigir, mas essa avaliação ela é muito importante porque tanto a posição intraútero quanto a forma como o bebê nasceu, independente da via de nascimento, já gera um estresse ali na coluna. Então, todo mundo deveria levar o bebê como pensando num ótimo desenvolvimento, né? Para que eles se desenvolvam bem, para que eles cresçam. Até porque esse movimento de coluna, ele também gera mais estímulo para o cérebro, né? O cérebro na primeira infância, ele cresce exponencialmente. Então, se a gente tiver um estímulo maior ali, o desenvolvimento do bebê vai ser muito melhor, né? Então, todo mundo deveria levar o bebê ao quiropraxista como uma forma preventiva e também para que esse bebê expresse todo o seu potencial ali de desenvolvimento, né? A senhora falou, né, que o tratamento quiroprático, ele ajuda, alivia, né, alguns sintomas que a gente já falou, como cólicas, né, às vezes o bebê não consegue dormir bem. Mas esse realinhamento postural, ele pode, né, no caso de bebês, ser um tratamento preventivo para futuras dores na coluna também? Consequência. Não só dores na coluna, né? Hoje em dia sabe-se que muitas doenças sistêmicas, né, uma pressão alta, um Alzheimer, um diabetes, eles são uma alteração do meio, do nosso ambiente,
né? Então, a falta de funcionamento da nossa natureza normal pode levar a essas alterações para o adulto. Então, se a gente deixa esse funcionamento equilibrado, a gente não só previne as dores nas costas, mas também outros tipos de doenças que estão acometidas aí com essas alterações da nossa natureza normal. Doutora, Entendeu? tem uma idade mínima para o bebê? É a partir de 1 mês, 2 meses? Eu vi que você trouxe o bebezinho aqui, né? Sim. Você vai demonstrar pra gente como é que funciona? Na realidade, eu atendo muitas gestantes, né? A gestante, ela também pode se beneficiar do cuidado, principalmente por conta da alteração do peso do centro de gravidade, do peso da barriga. A gestante que passa por um cuidado de quiropraxia, ela tem partos mais rápidos, com menos dor, né? Então, a gente já começa esse processo com as gestantes. E a gente já vai educando elas para assim que o bebê nascer, elas virem com o bebê recém-nascido para já fazer primeira checagem, a primeira avaliação, né? O ajuste para o bebê, ele é muito sutil, né? A gente eles não têm as articulações, os ossos completamente formados ainda. Então, é um toque suave, um toque sutil e bem específico, onde existe essa restrição realmente. O bebê não vai sentir nada, ele sente até agradável, né, o toque. E aqui eu trouxe só mais para mostrar uma avaliação, né? Sim. Então, a gente tem várias posições para avaliar o bebê, a gente tem almofadas específicas também, tem alguns instrumentos também que a gente pode utilizar em alguns casos, mas é muito sutil, muito específico e os bebês adoram. E é importante a gente falar, doutora Fumi, que não é qualquer pessoa que pode fazer esses ajustes, né? Exatamente. Existe um curso, uma especialização nessa área de quiropraxia para que possa ser feito tanto em adultos quanto em crianças. É importante a gente ressaltar isso. A quiropraxia, hoje, nós temos 4 universidades aqui no Brasil, né? Então, é um curso de 4 anos e meio. Aí você sai bacharel em quiropraxia para atender toda a população. No caso de pediatria, de gestantes, é uma especialização a mais que você vai, porque as técnicas são diferentes, a avaliação é diferente, né? Então, precisa de um estudo bem específico para você ser realmente um especialista nessa área. Doutora, a gente ampliando mais os horizontes, né? A quiropraxia também pode ser feita nos adultos e é diferente para os bebês, né? Qual que é a diferença para fazer dos bebês para um adulto? Desde a avaliação até o tipo de técnica, né? Dentro da quiropraxia, se você pegar um adulto saudável, um idoso com osteoporose, uma criança, cada um vai ter a sua técnica mais específica, que quem vai determinar é o quiropraxista a partir do momento da avaliação, né? Então, a gente avalia, faz uma anamnese, a gente faz um diagnóstico por exames de imagem, né? Então, um raio-x, uma ressonância. O quiropraxista, ele é habilitado para fazer esse tipo de diagnóstico. Então, a partir de toda essa avaliação, aí o quiropraxista vai determinar qual técnica empregar para cada tipo de pessoa. E aí existe uma gama muito grande dentro da quiropraxia, né? A gente tem alguns instrumentos, tem macas especiais, né? Mas o principal é o ajuste manual mesmo, né? Que é o mais conhecido da quiropraxia. No caso dos bebês, né? Vai lá, os pais levam, faz-se essa reorganização das vértebras. Se eu estiver falando errado, a senhora me corrija, por favor. Sim. Mas faz esse realinhamento, né, das vértebras, só que precisa de ter uma manutenção isso, né? Não é uma vez só e pronto, já resolveu o problema. Aí essa manutenção a gente vai determinar também de acordo com o bebê, né? Com a evolução. Então, por exemplo, eu atendo gêmeos, um casal de gêmeos, que eles têm um espaço menor dentro da barriga da mãe, né, dentro do útero. Então, eles já nascem aí com uma tendência a um torcicolo congênito, alguma alteração mais específica. Então, eles precisam de uma demanda maior, ter uma demanda maior do que um bebê que nasceu normalmente, né, sem alguma alteração. O principal é que a gente entenda que os marcos de desenvolvimento do bebê são fases que demandam muito mais de uma atenção,
né? Então, quando um bebê nasce, ou quando um bebê começa a engatinhar, quando um bebê começa a andar, que daí tem quedas, né? Frequentemente, até que ele firme realmente o passo. Então, em alguns momentos, a gente pede uma frequência maior, né? Em outros, a gente vai fazer a cada 1 ou 2 meses uma avaliação, uma checagem para ver se está tudo certo. Isso que eu ia perguntar, doutora, sobre essa periodicidade, né, que o pai deve levar o bebê. Aí, no caso, cada caso tem que ser ajustado, porque às vezes o bebê ele foi, né, fez uma sessão e acabou que ele passou por alguma intercorrência, caiu, teve algum problema. Exatamente. Então, essa periodicidade ela tem que ser avaliada de acordo com cada caso. Como é que funciona? Sim, com cada caso. E aí é importante também a gente educar os pais, né? Para entender, quando o bebê caiu, quando aconteceu algum trauma, alguma coisa, é um momento de maior atenção, né? Senão ele vai seguir ali a frequência que foi recomendada durante a avaliação. Tá? Em casa, quais são os cuidados, né, que os pais podem ter e o que eles devem observar na criança, no bebê, que seja um ponto de atenção que, peraí, eu preciso realmente levar ao quiropraxista? Bebês que não se desenvolvem. Então, quando a gente avalia um bebê, a gente sabe que o desenvolvimento motor dele, ele vem crânio-caudal, né? Então, ele acontece de cima para baixo. Então, o bebê, desde que nasce, a gente recomenda que ele fique nessa posição de bruços, né? Porque aqui é onde ele vai começar com esse fortalecimento de pescoço, até fortalecer toda a coluna. Esse momento é quando se formam as curvaturas da coluna, então é importante que ele seja seguido à risca, né? Existem muitos bebês que não suportam muito bruços, né? Existem bebês que quando vão amamentar preferem mais uma mama do que a outra. Existem bebês que demoram para engatinhar, que não seguem um padrão de desenvolvimento. Então, para esses bebês, a gente precisa demandar uma atenção maior para entender o porquê que aquilo não está acontecendo, né? Então, todas essas informações a gente passa, né, durante as consultas, porque realmente essa educação ela é muito importante, né? Fumi, esse tipo de... A quiropraxia, ela já está disponível no SUS ou a gente encontra apenas em clínicas particulares? Como é que a população tem acesso a esse tipo? Infelizmente, a quiropraxia ainda não entrou nem no SUS e nem nos planos de saúde, né? Por conta do reconhecimento da profissão. Infelizmente, só clínicas particulares, né? E daí nós temos 2 lugares que as pessoas podem encontrar esses quiropraxistas, que é a Associação Brasileira de Quiropraxia, né? Lá a gente tem separado por região, por estado, por cidade, todos os quiropraxistas que têm uma formação, né? E nós temos também o Instituto Inata, que é o instituto que profissionaliza nessa área de pediatria e gestantes aqui no Brasil. Então, lá também tem separado por região onde encontrar esses profissionais. Trazendo um pouquinho, né, do assunto, hoje a gente está focado nos bebês, mas trazendo um pouquinho para a vida adulta, né? Muitos adultos têm a mania de estralar dedos, estralar o pescoço. E eu imagino que você deve olhar aquilo assim, né? Até arrepiar quando o pessoal faz isso, porque Sim, é uma área certeza. muito sensível que, como a gente falou, né, não pode ser feita por qualquer pessoa. Qual que é a recomendação? Porque às vezes esse hábito começa já na infância, né? Exatamente. O problema é o hábito, né? Você fazer uma vez ou outra não vai causar grandes danos. Só que geralmente quem tem essa propensão a ficar se estralando cria um hábito que toda hora está precisando fazer isso, né? E quando a gente faz um ajuste de quiropraxia, o ajuste tem que ser bem específico, respeitando aí a angulação das articulações, as facetas, né? Então, é muito específico realmente. E é impossível a gente conseguir essa especificidade em nós mesmos. Então, até nós, profissionais, a gente não consegue realizar um ajuste em nós mesmos, né? Então, para uma pessoa leiga, pior ainda. Então, evitar esse hábito é muito importante. Quando sentir uma necessidade de se estralar, então tenta alongar, fazer algum movimento para relaxar aquele lugar e procurar um profissional para receber os ajustes aí, né? Só uma pergunta, essa sensação de necessidade de estralar, ela realmente existe e ela é sinal de que alguma coisa não está correta ali então? Exatamente. Ela existe porque a subluxação ela vai causar rigidez, né? Vai
causar uma tensão muscular ali, porque o fluxo neurológico está bloqueando o movimento daquele músculo. Então, você realmente sente um desconforto. É o primeiro sinal, né? Alguma coisa estranha, postura já está ficando ruim, e aí depois que vai vir a dor. Então, sentiu algum desconforto, já é um sinal de que realmente tem alguma coisa ali que precisa ajustar. Doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, deixa aí seu contato, né? As pessoas estão em casa, querendo procurar, né? Onde ir, onde conseguir. E aí, qual que é o seu contato? Como é que faz para acessar, para te contratar também? Eu atendo hoje na Clínica Saúde Coluna. Acho que eles têm um @Saúde Coluna, né? Nós temos 3 clínicas aqui em Belo Horizonte e tem também o meu Instagram pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me contatar diretamente, é @FumiEloísa. Doutora, a Larissa, que está acompanhando a gente pelo YouTube, mandou uma pergunta que eu acho que entra nessa questão, né, do hábito de se estralar. Se isso faz mal e se pode causar alguma lesão, né? Se a gente pode causar alguma lesão fazendo isso. Sim, antigamente as avós falavam, né? Para de ficar estralando o dedo que vai ficar grosso. Então, a articulação, ela vai realmente ficando mais rígida, né? Então, a longo prazo, isso pode gerar um processo degenerativo específico naquela articulação. Além de que, quando você se estrala, você não está liberando o que precisa. Então, se tem alguma restrição ali que precisa ser liberada, quanto mais você prolongar isso, mais problemas você vai tendo. Né? E a quiropraxia, ela é preventiva também, né? Sim, não necessariamente a gente precisa esperar o momento da dor, que né, é a pontinha ali do iceberg, porque já tem muita coisa errada ali para se reajustar. Então, é bom de quanto em quanto tempo, né? Aí no caso de adultos e crianças e bebês, fazer uma sessão de quiropraxia. Qual que seria o indicado? Eu vou dar analogia de novo com dentistas, né? Então, o ideal é ir no dentista, fazer essa limpeza, né? E ele vai te orientar qual a frequência que você deve fazer. Se você tem uma cárie, precisa de uma restauração, um canal, você vai fazer um processo mais intensivo e depois vai dar um espaço de manutenção. Quiropraxia, a mesma coisa. Bebês, crianças, adolescentes que têm os estirões, né, de crescimento, pessoas que nunca foram, vão fazer uma avaliação, vão conhecer, vão identificar se já tem alguma restrição ali, algum processo degenerativo acontecendo ou não. E daí sim o próprio quiropraxista ele vai dar a recomendação ideal para aquela pessoa, né, o que seria interessante. E tem muita gente acompanhando a gente, né, pelas redes sociais, pelo YouTube. A gente, né, manda um abraço especial para o Diego, para o Paulo, Tiago, Eduardo Santista, o Everton Melo, o Tiago de Freitas, o Flávio Mendo e o Fábio JP. O pessoal está acompanhando, acho que é uma turminha também que já te conhece, né, doutora? Divulguei para bastante gente. Bom, pessoal, acompanhando, e é um assunto que desperta curiosidade, né? Porque antes a gente pensava, só vou estralar meu dedo, só vou estralar meu pescoço e tal. Só que tem consequências, né, esse hábito. Exatamente. E hoje a gente tem essa especialidade da medicina que é realmente para ajustar, né, para nos realinhar e dar mais qualidade de vida, né? Porque isso mexe diretamente com a nossa qualidade de vida. Exatamente. O importante é deixar o corpo, deixar a natureza expressar todo o seu potencial, né? Então, não só queixas musculares, mas também até um estilo de vida mais saudável, uma qualidade de concentração, de dormir, né? Então, a quiropraxia ela tem inúmeros benefícios. Então, eu recomendo a todos que procurem um quiropraxista, né, para fazer a sua avaliação. E é bacana fazer a quiropraxia também, pessoal que faz atividade física, né? Com certeza. É muito indicado isso, na verdade. Com certeza. Nós temos grandes atletas aí que têm já seu quiropraxista para melhora de rendimento, para prevenir lesão, né? Os ganhos são inúmeros. Então, para todas as pessoas, desde recém-nascidos até pessoas mais idosas, vale a pena. Fica aí o alerta, então. Fumi, muito obrigado pela sua presença, Eu tá? que agradeço. A gente vai pôr aqui nas redes sociais de novo, né? O contato da doutora Fumi, para quem quiser procurá-la.